Você já passou pela situação de estar num ambiente com muitas pessoas, seja uma festa, uma recepção, um casamento, em que alguém chega e pede para você ceder o seu lugar para outra pessoa que chegou? É uma situação muito desagradável, é uma situação chata, mas muitas vezes a gente passa por ela porque não prestamos atenção no ambiente ou em como a gente deveria se colocar naquela situação. Jesus fala a respeito disso numa parábola muito interessante que está registrada lá em Lucas capítulo 14, dos versos 7 a 11, e a gente lê assim: Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus está falando aqui que, na verdade, há posições que revelam muitas vezes a intenção do coração naquele momento. Tudo começa, na verdade, essa parábola ela é contada dentro de um contexto. Tudo começa num jantar, numa casa, na casa de um fariseu, que era muito importante. E Jesus, lá no verso 4 de Lucas 14, ele faz a pergunta: é lícito curar no sábado? E ele faz a pergunta porque havia uma pessoa enferma que estava ali, e então Jesus faz a pergunta não para saber se era lícito. Jesus faz a pergunta para revelar o coração daquelas pessoas. E eles ficam sem resposta, eles não conseguem responder naquele momento diante de Jesus. Por quê? Porque eles conheciam o próprio coração. Então, é nesse contexto que Jesus vai contar essa parábola dos primeiros lugares na festa. E essa situação desagradável, Olha, se você for convidado para um lugar, então lembre-se, não busque o primeiro lugar, porque pode ser que o dono da festa chegue e fale assim: olha, esse lugar está reservado para uma outra pessoa. E aí você tem que sair dali e ir lá para trás. Agora, se você sentar lá atrás e tiver um lugar mais honroso para você sentar, isso será honra diante de todos, porque ele vai chegar e vai dizer: amigo, você está muito longe, senta mais perto de mim. Então, ele está falando isso por causa da atitude daquelas pessoas naquela recepção, naquele jantar, de procurar os primeiros lugares na casa daquele fariseu importante. Então ele vai tratando isso, e coloca essa parábola para ilustrar. Agora, buscar o primeiro lugar não significa necessariamente um lugar geográfico, sentar lá na frente ou sentar lá atrás, sentar mais perto ou sentar mais distante. Mas pode ter muitas outras atitudes que às vezes a gente tem e que revelam um coração que muitas vezes tem arrogância, que tem muitas vezes um sentimento de ver-se acima das outras pessoas. Por exemplo, furar fila. É uma coisa simples, mas que revela um coração contaminado. É aquela situação de muitas vezes se achar melhor do que o outro, por isso eu posso furar a fila. Estar no melhor lugar, numa festa, sentar à frente de outras pessoas, numa fila onde há pessoas mais idosas, eu não estou nem aí se tem idoso, eu quero ficar na frente, eu quero ser o primeiro a ser servido. E, enfim, são situações corriqueiras que vão acontecendo na nossa vida e que muitas vezes vão revelando esse sentimento ruim de se sentir melhor do que outras pessoas, E aí Jesus, ele vai terminando e diz assim: todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É interessante aqui que Jesus não fala assim: todo aquele que for humilhado,
porque eu posso ser humilhado por outras pessoas. Mas Jesus diz: aquele que humilha a si mesmo, aquele que se humilha. Então, quando eu me coloco numa posição de humilhação pessoal, de humildade pessoal, esse que age assim, então será exaltado pelo Senhor. Então, essa é a ideia, né? E Jesus, ele foi alguém que ele teve que passar por todo tipo de provação. E Jesus foi tentado nessa área também. Jesus foi tentado no sentido de se colocar acima, de ser aplaudido, de ser admirado pelas pessoas que quiseram fazer dele rei. Aliás, quando Jesus foi iniciar o ministério dele, a gente vê uma coisa interessante. Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e Satanás disse para ele: olha, vai lá, se lança do pináculo do templo, se joga lá para baixo, ou seja, vai do ponto mais alto do templo e se joga lá à vista de todos, porque os anjos de Deus vão amparar você, não vão deixar você morrer assim. E com certeza, na mente dele, querendo induzir Jesus ao erro, disse: olha, as pessoas vão estar lá, vão ver isso, vão ver os anjos de Deus te amparando, não te deixando cair, e isso vai fazer eles aplaudirem, te admirarem. E Jesus rejeitou prontamente esse tipo de tentação. Aliás, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele fala claramente dessa disposição de Jesus de se humilhar, de abrir mão da exaltação pessoal. Porque ele diz assim que Jesus, sendo da essência do próprio Deus, ele não tomou isso orgulhosamente, mas ele se esvaziou, ele abriu mão disso, ele se fez como um ser humano, ele se fez igual a um servo, e como servo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus se esvaziou plenamente, tomando a posição de um escravo. Aliás, quando a Bíblia fala sobre isso, né, quando ela mostra esse espírito que conduzia Jesus, a maneira como Jesus se portava diante dessas situações, aí nós entendemos os mandamentos recíprocos, ou seja, aqueles uns aos outros, ou seja, eu começo a exaltar o outro e então eu estou com o mesmo espírito que Jesus. Então, por exemplo, ele diz que nós devemos nos amar uns aos outros, como ele nos amou. E Jesus nos amou como? Nos colocando numa posição superior. Ele se fez servo, ele se fez escravo. Ele diz que nós devemos tratar cordialmente uns aos outros, não julgar uns aos outros, nós devemos honrar uns aos outros, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, nós devemos estar prontos a honrar pessoas, a acolher pessoas, a perdoar as pessoas, a consolar pessoas, ou seja, nos doarmos para outras pessoas. Esse é o espírito que conduzia Jesus. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, em Lucas 4 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ou seja, Jesus foi ungido pelo Espírito do Senhor, e o resultado do Espírito Santo em Jesus foi que ele a si mesmo se humilhou. Ele assumiu uma posição humilde. Vemos ele chegando no templo e ele assentado sobre um jumentinho. Ele se humilhou a si mesmo. Ele está na última refeição com seus discípulos e ele faz o papel do escravo mais rebaixado da casa. Ele toma a água e a toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. É esse espírito que deve conduzir a nossa vida. É esse tipo de impulso que deve nos mover todos os dias. Não de sermos os primeiros, reconhecidos, aclamados, mas aqueles que servem, e porque servem, honram o servo Jesus.